Bom dia a todos. Estamos fazendo um trabalho sobre o autor do livro Bom Dia Camaradas, conhecido como Onde Jack, mas seu nome real é Nidalu de Almeida. O grupo é composto por Matheus, Caio, Isabela, Luiz, Lívia, Maria Fernanda, Arthur e Pedro. Bora lá. Nidalu de Almeida, ele era um poeta e escritor africano nascido na década de 70, na cidade de Luanda, que é a capital da Angola. Ele, além de escritor e poeta, ele cursou também em Lisboa o teatro amador. Depois ele se especializou profissionalmente pela pintura também. Ele é cineasta. Ele co-dirigiu um documentário que abordava o tema da sua cidade natal, de Luanda. Após realizar seus primeiros estudos na terra natal, ele obtém a licenciatura em Sociologia. Daí, no ano de 2000, onde Jack conquista a segunda posição no concurso literário angolano. Logo em seguida, ele lança seu primeiro volume poético, que chama Actu Sanguíneo. Em 2007, onde Jack consegue o grande prêmio de conto, Camilo Castelo Branco, por sua obra Os da Minha Rua. Em 2008, na Etiópia, ele foi reconhecido como o prêmio Grisani for Best Africano. É isso. É importante pontuar que na época que ele nasceu, em 1977, estava num período de transição democrática. Então tinha um ditador na época. E essa infância dele refletiu muito no livro Bom Dia Camaradas. Por exemplo, algo que ele viveu foi a cota de alimentos que tinha na época. E é escrita no livro que os cartãozinhos eram carimbados e tinha uma cota máxima de alimentos. E também o fanatismo pelo líder, que também ele contou no livro, e ele disse em entrevistas que quando o líder passava, todo mundo precisava sair do carro, parar o que está fazendo, levantar a mão para constatar que ninguém ia fazer um atentado, porque a democracia estava muito fraca na época. Então, tudo isso que acontecia na vida dele, ele traduziu no livro com um personagem que não é ele, contando suas vivências e como foi nessa época. E também ele disse que a educação que ele teve foi muito precária. Ele se alfabetizou com 13 anos de idade, muito tarde. E ele começou a ler com as tirinhas dos espíritos. Ao longo do tempo ele foi como que chama? Foi adorando a leitura e os livros, principalmente a leitura angolana, principalmente, e a leitura portuguesa. Mais tarde começou também a ler a cultura europeia e depois a cultura portuguesa, quando ele foi mudar para o Brasil e quando ele foi fazer pesquisa acadêmica. Então, o escritor está morando desde 2007 no Brasil, na cidade de Rio de Janeiro, em que é apaixonado pela sua beleza, pela humanidade, mas sempre deixando claro que toda cidade tem a sua beleza. Ele é muito fã da literatura brasileira, se interessa muito pelas obras da Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, lê bastante Manuel de Barros. Entre seus livros mais conhecidos estão o romance de Bom Dia Camaradas, que é de 2001, a novela O Assobiador, de 2002, o livro de poesia Aprendizagem com o Chão, que é de 2002 também, o Infantil Inari, A Menina dos Cinco Tranças, é de 2004, e o mais recente volume poético Materiais para a Confecção, de um Espanador de Tristezas, que é de 2009. Sua trajetória artística passa também pelo teatro e pela pintura, e seus livros já foram publicados, entre outros países, na Argentina, Canadá, Espanha, Uruguai, Portugal e Suíça. Em 2007, o escritor foi laureado pelo Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco, com o livro Os da Minha Rua, Língua Geral. Na Etiópia, ganhou o prêmio Grinzani, como melhor escritor africano de 2008. Recebeu no Brasil o Jabuti, pelo romance juvenil Avó 19 e O Segredo do Soviético. Em 2013, foi o vencedor do prêmio literário José Samargo por Os Transparentes, Companhia das Letras. Só retomando o que o Arthur falou aqui, o livro Bom Dia Camaradas é uma das obras mais importantes do Jack, lançado no ano de 2001. Foi uma produção do pós-modernismo. Ela é uma produção do gênero narrativo, ou seja, é uma produção do gênero de romance. É um livro de romance memorialístico, nós já vamos entender isso. Pois o que se trata dentro do livro, o tema central, são as etapas evolutivas do personagem. Vamos lá então, é um livro de memória, porque tudo que é narrado ali é colocado sobre uma ótica infantil.
O autor pega a história do passado da Angola, no pós-independência, e após o processo de independência, a pátria entra num processo de guerra civil, que dura mais ou menos 27 anos. Então, basicamente, o Djac pega os dados dessa história e coloca eles no romance. O romance é um resgate das memórias feita desse narrador. Só que essas memórias é colocada sobre uma forma de romance e não vista de um ponto de vista de guerra, essas coisas. O livro é colocado sobre uma motivação, beleza. Então, os episódios de sangramento não existem no livro, pois é visto por uma ótica infantil. A infância é um tema recorrente na obra de Ondiak. Muitos de seus livros exploram a experiência e perspectiva das crianças em Angola, proporcionando uma visão poética e sensível desse período da vida. A infância é retratada como um momento de descoberta, imaginação e inocência, mas também é como um espaço onde as realidades sociais e políticas podem se manifestar. Em seu livro Bom Dia, Camaradas, Ondiak narra sua própria infância durante os anos finais do regime socialista em Angola, e o livro aborda temas como amizade, curiosidade infantil e a descoberta do mundo e as primeiras noções sobre desigualdade social e injustiça. Ondiak retrata as brincadeiras, as aventuras e as relações familiares, oferecendo uma visão afetiva e nostálgica da infância em meio a um contexto político conturbado. Retomando o que a Lívia disse, outra obra que destaca a infância de Nari é A Menina das 5 Tranças. Nesse livro, Ondiak conta a história de Nari, uma menina que vive em um bairro de Luanda. Através do olhar de Nari, o leitor é levado a explorar sua imaginação, sua relação com o mundo ao redor e sua busca pela liberdade e identidade. Ondiak retrata a infância como um período de sonhos, criatividade e resiliência diante das adversidades. Em resumo, Ondiak retrata sua infância como um tempo de descoberta e aprendizado, mas também como um espaço onde as realidades sociais e políticas se manifestam. Sua escrita poética e sensível oferece uma visão única da infância em Angola, capturando as alegrias, as angústias e a experiência das crianças em um contexto complexo. Pedro, Ondiak teve algum engajamento social? Sim, o Djac teve um forte engajamento social, conhecido por seu ativismo cultural. E ele tem trabalhado para promover a literatura angolana, participação de eventos literários, palestras e workshops, tanto na Angola quanto internacionalmente. Além disso, ele fundou, a editora Língua Geral, em 2009, que visa publicar obras de autores angolanos e africanos. Uma coisa interessante é que ele sempre diz as partes boas de Angola e principalmente a cidade que ele nasceu, Luanda. E em várias entrevistas, tanto para Portugal, Brasil e estrangeiros, ele fala que todo mundo já sabe as partes ruins da Angola. Todo mundo sabe da pobreza, das revoluções, das guerras e da morte. Então ele sempre realça as coisas boas. Por exemplo, uma coisa que ele sempre fala é que cada um da Angola, principalmente Luanda, que ele especifica, já que é a cidade que ele viveu e morou por muito tempo, cada um tem uma história. E ele sempre fala o exemplo de alguém que chegou atrasado no trabalho e conta uma história. Mesmo sendo não factual, ele conta essa história, porque as pessoas de Angola gostam de contar suas histórias. Além de, por conta do cargo histórico, das revoluções, guerras e problemas estruturais da Angola, eles têm muita história para contar. Choque entre as gerações, pessoas que agora não muito mais, mas pessoas que tinham vivido no período europeu, pessoas que tinham vivido na época ditatorial e pessoas que vivem agora no período mais democrático, não totalmente. Além dele não criticar muito o governo em si, porque ele fala que ele não é um ator político, mas sempre ele fala no poder como um cidadão em si, que reclama seus direitos e tem sim vários problemas estruturais, mas ele não gosta de realçar isso, já que ele é angolano e quer Angola com um prestígio bom internacional. Uma das poucas vezes que ele falou mal, entre aspas, da Angola foi em algum dos seus livros
de uma autobiografia, mas não uma autobiografia, por exemplo, no livro Bom Dia, Camaradas, que tem elementos da vida dele, mas não uma autobiografia em si, porque ele diz que ainda não está no tempo certo, ele tem mais do que viver. E nessa mesma obra, Bom Dia, Camaradas, obviamente, ele realça os problemas tanto das escolas, que ele sempre diz que as escolas eram muito precárias, os professores falavam espanhol e tinham muitos fatores que impediam dele virar o grande escritor que ele virou. Tanto como o não incentivo à leitura, a educação completamente precária, os poucos livros que existiam lá na Angola. Era difícil ele achar uma literatura boa para ele ler. E esse é uma coisa que ele sempre fala porque é algo importante para todas as pessoas saberem que o conhecimento é muito importante. E se ele não tivesse estudado, pesquisado, ele nunca viraria a pessoa que ele virou. A pessoa premiada, um dos escritores mais importantes do mundo atual. O Djac foi um cara que ele se interessou pela literatura aos 13 anos de idade. Ele costumava ler muito livros de outros poetas e tal. O poeta, ele sempre, independente de ter outros temas literários, ele sempre volta ao o que ele considera a sua casa. Ele também relata que na época que ele começou a escrever, a Angola passava por um problema de dificuldade que era em publicar suas artes. Porque o governo de lá, eles não davam muito foco na cultura. Mas esse problema ele veio diminuindo, assim, porque o governo acabou contornando esse caso e começou a dar um ênfase maior na cultura e mostrá-la mais ao mundo, né? A cultura da Angola e tal. Também eles privilegiam mais lá a literatura em si. Retornando à fala do livro, falar sobre ele, ele é uma produção narrada em primeira pessoa. E o cenário predominante dele, como já visto antes, é Luanda, né? A cidade natal de Djac. Todas as pessoas que o autor dedica a esse livro, todos os nomes, eles aparecem em primeira pessoa. Isso é uma característica do livro. Essa característica não é em vão, porque ele tenta chamar a atenção da seguinte maneira. Os personagens que estão ali, embora eles tenham existido na vida real, quando você coloca o nome da pessoa em primeira pessoa, ele... Como é que eu posso dizer? Ele desloca o personagem do campo real para o campo ficcional. Tem uma pergunta que muitas pessoas se fazem, que é o porquê do livro chamar Bom Dia, Camaradas. Existem duas possibilidades dele se chamar Bom Dia, Camarada. A primeira é o seguinte, como se o escritor ele estivesse fazendo uma saudação a quem está lendo esse livro, ou seja, dedicada aos leitores. A segunda é o seguinte, os camaradas têm uma relação direta com o movimento político da Angola, que é o MPLA, não sei traduzir, que irá lutar para que Portugal deixasse de ser uma metrópole que coloniza Angola. Resumindo, o camarada tem um sentido político, e é basicamente isso. E só para finalizar, a gente tem que também falar, realçar, na verdade, a importância desse livro para tudo, tanto para Angola quanto para o mundo. E a gente pontuou algumas partes. O resgate da memória coletiva. Esse livro, ele é atemporal. Ele conta um período histórico de uma maneira muito humanista e poética, no olhar de uma criança. Pois, na época que se passa o livro, ele também era uma criança. E toda essa história demonstra uma valorização da cultura africana, pois nós não temos muitos livros de autores africanos. Temos muitos livros sobre norte-americanos, europeus e asiáticos, mas não temos muitos escritores africanos e tão grandes quanto o Djac, que eu não sei a pronúncia correta. E isso é essencial para contrapor os estereótipos e ampliar a diversidade de vozes e perspectivas literárias no mundo global. E toda essa representação africana também é importante para inspirações aos novos jovens escritores africanos, porque poucos escritores importantes existem na África e esses africanos se inspiram nessas pessoas. Que a gente tem o Djac, que é o mais novo entre eles e um dos mais importantes do mundo. E já que também a África é um país muito pobre e não tem muita estrutura educacional para comportar uma pessoa muito inteligente quanto o Djac,
eles conseguem se projetar nele e ir para o exterior, tanto na sua história, cultura e seus prêmios que a gente já pontuou anteriormente. Para retomar o que o Arthur disse anteriormente, Retomando o que Arthur disse, a empatia e a compreensão da narrativa de Bom Dia, Camaradas consegue criar empatia nos leitores, independentemente da sua origem ou seu contexto. Ao retratar da infância as experiências de Nidalu de Almeida de uma maneira tão vívida e tão emotiva, a obra permite que os leitores se conectem emocionalmente com a história e as personagens, promovendo uma maior compreensão e apreciação da humanidade compartilhada.